Aqui, ó. Essa é na anterior. É? É, na outra igual. Todos vamos nos colocar em pé. A palavra de Deus nos diz algo sobre santificação, e a definição que a carta aos Hebreus dá sobre santificação é algo diferente daquilo que talvez a gente tenha feito até hoje. Ficar entre quatro paredes, por exemplo. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por isso, ou melhor, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Grande e eterno Deus, voltamos a este lugar porque precisamos de Ti. Não há um lugar no qual a gente receba tanto da Tua presença. Não há um lugar onde a gente tem um nível avançado da Tua presença tão grande quanto na Tua casa, Senhor. Por isso voltamos a este lugar. Aqui estamos necessitando do Teu abraço, do Teu beijo. Queremos nos relacionar contigo de uma maneira tão intensa, Senhor, que resulte, Senhor, em um fortalecimento tão grande para termos uma semana de bênçãos, de saúde, de paz, de vitórias. Em nome de Jesus Cristo, renova-nos neste culto, mas acima de tudo, recebe o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão, a nossa declaração de amor. Nós te amamos, Senhor. Dá-nos um culto abençoadíssimo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar? Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És
ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Exaltaremos seu nome sobre todas as nações. Glória a Deus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isto é muito abrangente. Essa confissão, ela acontece também através da nossa oferta. Nós confessamos o nome do Senhor Jesus através das nossas ofertas, porque possibilitamos que alguém que ainda não teve a mesma chance que tivemos, possa ouvir, possa receber de bom grado essa oferta. Estaremos ofertando nesse instante. Segura a sua oferta. Nesse instante nós vamos orar e pedir ao Senhor. Nós não temos quantidade, mas que tenhamos qualidade de adoradores nesta tarde e noite. Grande e eterno Deus, obrigado porque o Senhor nos confia grandes bens. Somos teus administradores, teus mordomos, e tem sido a tua confiança aquilo que nos move a atendermos à tua expectativa. Tu tens confiado em nós bens, e nós queremos nesse instante praticar a boa mordomia. Queremos demonstrar a nossa gratidão, oferecer fruto de louvor, de lábios que confessam o teu nome. Portanto, Senhor, recebe a nossa oferta, abençoa as mãos que estarão ofertando, as mãos daqueles que não têm condições de ofertar. Abençoa os dizimistas da semana, prospera o teu povo. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor tem trabalhado. Nós estamos na parte logística desta nave de tempo, temos melhorado bastante e ainda melhoraremos, mas queremos que isso seja correspondido, Senhor, com serviços e cultos que te agradem e que contenham pessoas visitantes, pessoas desejosas da salvação que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos
uma verdadeira agência de salvação neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem trazer essa oferta. Bem perto está Jesus, o Senhor, aqueles que invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra mim está real
Tu és o maior, Tu reinas sobre terra e céus, só Tu és Deus, Tu és o maior. Meus irmãos, para o Senhor.
Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, lá em 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Nós leremos os 10 primeiros versículos deste capítulo. Evangelho segundo São João, 1, capítulo 3. Leremos do 1 até o 10. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós podemos estar na Tua casa. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, venha ser conosco nessa noite, venha abrir as nossas mentes, nossos corações, para o que Tu tens preparado para nós nessa noite, Senhor. Limpa-nos, Senhor, de tudo aquilo que pode atrapalhar o fluir do Teu Santo Espírito. Nós declaramos que Ele tem a liberdade para agir no nosso meio aqui nesta noite. Fala através de mim, Senhor, usa-me como Teus instrumentos, Senhor, para o que Tu tens preparado para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Pode se assentar. A gente vai falar um pouquinho essa noite sobre santificação. Não é perfeição. Toda a igreja cristã, pelo menos as verdadeiras cristãs, pregam sobre santificação. E nós vamos discorrer sobre 6 pontos aqui sobre a santificação. E a primeira coisa que a gente pode falar sobre a santificação é que existem alguns medos sobre a santificação. Algumas pessoas, esses medos surgem em algumas pessoas quando a gente toca nesse assunto sobre santificação. Alguns dizem até que a santificação é para pessoas maduras na fé. Assim, ainda sou muito novo de fé e essa coisa de santificação não é para mim. Eu até tentei, mas não consegui. Quem sabe quando eu for mais velho de fé, eu consiga. Esse é um tipo de medo que pode acometer algumas pessoas quando nós falamos sobre santificação. Outras têm medo de que se mexa com algo, uma área da vida delas, também conhecido como os pecadinhos de estimação. Fala assim, eu vou ter que acertar alguma área da minha vida. Isso é verdade, mas as pessoas têm medo. Tem gente que tem até medo de ler a Bíblia por causa disso, porque a Bíblia vai me mostrar as coisas que eu estou fazendo de errado, e elas têm medo de ler a Bíblia por causa disso. Mas apesar desses medos que são apresentados por algumas pessoas sobre santificação,
nós temos que saber que isso não é para maduros na fé, não é para pessoas que têm medo de acertar algo na vida. Isso é para todos nós cristãos, para todos que somos parte da família de Deus. Que a Bíblia é nossa amiga, não é nossa inimiga, ela serve para nos ajudar nessa santificação. Então, o primeiro ponto que a gente pode estudar um pouquinho sobre santificação é que ela pode trazer algum medo a algumas pessoas, mas que esse medo é infundado. Mas o que não é santificação? E como o próprio tema da mensagem está dizendo, é o nosso Deus. Mas a gente também não tem dúvida de que Ele nos pede para que nós sejamos santos. Está escrito lá, sede santos, porque eu sou santo. Mas só que na nossa vida terrena, nós não vamos atingir essa perfeição. Nós fomos concebidos em pecado e a gente não vai conseguir chegar nessa perfeição. Mas nós temos que ter ela como nosso guia, nossa meta. Quando nós chegarmos nos céus, glorificados, nós vamos poder ver o nosso Deus face a face, e aí sim, não sermos consumidos pelos nossos pecados, nós poderemos chegar a essa perfeição. Mas ela deve ser a nossa meta. Isso não quer dizer que nós somos também impossibilitados de pecar. Às vezes, quando a gente está nesse processo de santificação, a gente pode sim ser enganado de que já que eu estou nesse processo de santificação, não posso pecar. Mas nós, na nossa natureza pecaminosa, não nos deixar de pecar. E às vezes isso até nos frustra, né? Tem gente que fica até mal quando ele entende que a santificação é necessária para todo cristão, começa o processo de santificação na vida dele, quando ele peca, a pessoa perde o ânimo, perde o foco, e nós temos que ter em mente que nós somos falhos, e isso pode acontecer. A santificação também não é aquele remédio mágico que produz uma pessoa boa. Muitas pessoas, principalmente no mundo, acham que quando vem uma pessoa indo para a igreja, fala assim, agora aquela pessoa má vai se tornar uma pessoa boa. É o que o processo de santificação deveria fazer, uma pessoa boa, mas não é aquele negócio de instalar de dedos. É um processo que começa na conversão e vai crescendo aos poucos. A gente falou sobre 3 coisas aqui do que não é a santificação. Mas então, o que é a santificação? Tem algumas palavras, as palavras mais utilizadas nos originais bíblicos, tanto em grego quanto no hebraico, é kadosh em hebraico e agios no grego. E o significado que essas palavras trazem é de separação, dedicação e consagração a Deus. Também uma transformação interna que gradualmente resulta em pureza, retidão moral, expressa numa vida externa de bondade e piedade. E a gente pode dizer então, santificação é o desejo de se separar do que desagrada a Deus. Santificação é optar conscientemente pela ação de obedecer a Deus, ajudado pelo Espírito Santo. E quando a gente vê assim, na força do Espírito Santo, quer dizer que a gente não consegue fazer isso sozinho. Porque se a gente conseguisse fazer sozinho, era uma coisa mais fácil, né? Então, a santificação é o nosso desejo, fica a partir de nós, desejo de se separar do que desagrada de Deus, do que desagrada a Deus, e optar por obedecê-lo, e pedindo ajuda e
usufruindo da ajuda do Espírito Santo. É isso que é a santificação. E quando que essa santificação começa? É algo que é muito complicado. Não é quando a pessoa começa a frequentar a igreja. Não é quando a gente vê ela comungando no nosso meio. Mas começa, e é uma consequência natural da conversão real. Quando a pessoa se converte realmente, ali deve começar o processo de santificação. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e abrimos a vida para Jesus, seja proprietário e comandante da nossa vida. E quando isso acontece, nós somos selados com o Espírito Santo. Lá em Efésios, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Efésios 1, 12 e 13, fala um pouquinho disso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 12 e 13. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando nós tomamos a atitude de uma conversão real, nós somos selados pelo Espírito Santo. E não é por acaso que esse Espírito é chamado de Santo. E é Ele que vai nos ajudar nesse processo de santificação. O Espírito Santo nos ajuda na santificação. E Jesus também explicou, que está escrito lá em João 16:8, que a missão do Espírito Santo seria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o objetivo dele é lançar luz sobre os nossos pecados, para que nós possamos ver o que a gente está fazendo de errado, onde a gente está pecando, para que nós possamos confessar os nossos pecados e paremos de praticá-los. Tem uma pequena ilustração sobre a vontade da nossa carne de sempre voltar a pecar, que é a ilustração do porquinho. A natureza do porquinho é sempre voltar para a lama. Não importa quantas vezes você pegue ele, lave ele, coloca perfume, uma roupinha toda bonitinha no porquinho, quando você menos esperar, ele vai chegar e vai correr para a lama. Essa é a nossa natureza carnal. Ela corre para o pecado. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a gente tem que usar como base uma outra ilustração, que é a do passarinho. O passarinho, quando você olha para ele, ele está sempre limpinho. Quando ele se suja, ele fica incomodado. Ele procura alguma coisa para se lavar, vai com o bico lá para tirar a sujeira, mas ele fica incomodado com a sujeira e não aguenta ficar sujo por muito tempo. Será que a gente é igual o porquinho que corre o tempo todo para ir para a lama, mesmo estando limpo, mas a gente pende para ir para a lama, ou é igual o passarinho? A gente vê alguma coisa suja, mas se incomoda com aquilo. E esse incômodo que nós sentimos quando nós estamos em pecado, com algum pecado, não é por nós mesmos, mas sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele nos ajuda a nos limpar através da confissão dos nossos pecados. Outra coisa que nós temos que entender e aprender é que
a santificação é um processo. E é um processo que nós não vamos chegar no fim dele, ou na nossa meta nesta vida, mas o nosso alvo é sempre na dependência de Deus. Que nós fiquemos limpos, mais limpos e santos do que nós fomos ontem. É o processo. A santificação é ser mais santo do que ontem e menos do que amanhã. Quebrantados e arrependidos, e somos lavados pelo sangue de Jesus. Lá em 1 João 9, 1 João 1:9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem pode interceder por nós é Jesus Cristo. E para ilustrar um pouquinho sobre a santificação ser um processo, vamos pensar num quarto escuro, cheio de móveis lá dentro. Essa é a nossa vida quando a gente não tinha Jesus. Se a gente for andar num quarto escuro, cheio de móveis, a gente pode às vezes tropeçar em alguma coisa, bater em outra, esbarrar em alguma coisa, porque a gente não está conseguindo ver. Essa é a nossa vida sem Jesus. A gente caía em pecado e nem sabia, porque a gente não estava conseguindo ver. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, que é chamado de luz do mundo, é como se ele colocasse uma lâmpada, mesmo fraca, de 60 watts, vamos dizer assim, no quarto. Você começa a ver algumas coisas, começa a ver alguns móveis e começa a enxergar alguma sujeira. Já, mesmo com a luz fraca, você já consegue ver alguma coisa. Fala, eu preciso limpar aqui, eu preciso arrumar aqui. Mas como a nossa vida cristã é um processo, não fica só nisso. Depois que a gente arrumou tudo com uma lâmpada de 60 watts lá nesse quarto, vem Deus e coloca uma de 100. Fica tudo mais claro. O que você não conseguia enxergar com a lâmpada de 60, agora você está conseguindo enxergar com a de 100. Aí você consegue ver mais alguma coisa, coisa que você não conseguia ver com aquela lâmpada mais fraca, agora você está vendo com a lâmpada um pouquinho mais forte. E aí você vai e limpa, e assim por diante. Depois vem uma mais forte ainda, e assim por diante. Deus não faz isso tudo de uma vez, coloca uma mais forte para a gente não se espantar. E é esse processo que o nosso Deus vai fazendo com a gente. Cada vez mais a luz dele vai brilhando mais forte na nossa vida, e nós vamos vendo o que está acontecendo na nossa vida, que nós precisamos limpar, arrumar. E às vezes a gente compara também a nossa vida com a vida de outras pessoas que estão aparentemente na mesma caminhada que a gente. E às vezes a gente vê pessoas desanimadas, e também pessoas que a gente vai tentar ajudar e fala assim, eu não tenho intenção de mudar não, para mim está tudo bom, se eu estou fazendo alguma coisa, para mim não é errado. Às vezes até a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe se a pessoa está realmente convertida. Porque esse processo de santificação que nós devemos passar para o mundo não quer dizer nada, é irrelevante. Lá em 1 João 2,19 está escrito assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois
se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Às vezes, a gente vê uma pessoa que não se incomoda por estar fazendo algo de errado ou pecando. Nós devemos orar e trabalhar para a real conversão dela. E a partir de quando a pessoa é realmente convertida, esse processo de santificação é um desejo que ela vai sempre ter. E o último ponto que nós podemos falar aqui sobre santificação. Santificação é a característica da família de Deus. Lá em 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Como toda família, sempre carrega uma característica bem assim, da família, né? Quando a gente vê uma família junta, a gente vê, ou falam do mesmo jeito, ou tem as mesmas características físicas. Característica da família de Deus é a santidade. E quanto mais longe nós estamos da família de Deus, menos essas características aparecem em nós. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais essas características aparecem em nós. E a busca da santificação é uma das características da família de Deus. Como os outros falam, tem nariz do pai, ou é comunicativa com a mãe, nós temos que ter essa característica como povo de Deus. Buscar a santificação. Vou te convidar agora a cantar um louvor que nos ajuda, nos mostra um pouco como que nós buscamos essa santificação. Amém? Vamos ficar de pé? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver me guiar, eu me darei. Se tiver me chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja
a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Interessante que não está colocado sem as quais, o Espírito de Deus está falando de duas coisas: paz com todos e santificação. E o normal seria ele dizer sem as quais ninguém verá o Senhor, mas ele diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus diz que se for possível, nós devemos ter paz com todos os homens, se for possível. Mas como isso não é possível, não depende só daqui para lá, mas depende também de lá para cá. Então Deus não é aquele que vai cobrar que nós estejamos em paz com o mundo. Muito pelo contrário, Jesus disse que o mundo nos odeia. Então, agora a santificação, sim, a santificação é algo totalmente necessário para que sejamos salvos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E como nós ouvimos a mensagem, santificação é um processo. Nós estamos, alguns, como trabalhamos no retiro, alguns estão aí no maravilhoso, outros estão no conselheiro, outros estão no Deus forte, outros estão no Pai da eternidade e outros já estão no Príncipe da paz. Mas é um processo, é um avanço que a gente precisa ter. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vamos orar nesse instante, diante de uma mensagem na qual o Espírito de Deus nos alerta em relação à santificação. No meio de uma geração corrompida e perversa, nós somos tentados aos mais diferentes erros. Existe tentação de tudo quanto é tipo. Existe tentação para coisas aparentemente banais, mas que diante de Deus tem um peso muito grande. Nós andamos, circulamos, de carro, de ônibus, temos dentro da nossa casa uma TV, temos o computador, a internet, nós temos um celular com equipamentos avançadíssimos cada vez mais, e a vida toda nos oferece. E nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, todos esses lugares são oportunidades para que o inimigo nos tente. Porém, nós prosseguimos a vereda do justo como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que nós todos inevitavelmente estejamos nesse processo, avançando. Embora haja uma condição heterogênea, cada um está num ponto, alguns mais, outros menos, mas que todos nós estejamos nesse processo de santificação, até alcançarmos a santidade. A santidade é o ponto máximo. Ser santo como Deus é santo. E é bem possível que a gente não consiga até lá. Talvez um ser humano que alcançou isso foi Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então nós vamos orar, vamos ajoelhar, falar com Deus. Ajuda-nos a sermos cada dia
mais santos, mais aproximados de Ti. Grande e eterno Deus, ouvimos a Tua palavra e somos exortados pelo Teu Espírito Santo a avançarmos na santificação. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor, nós queremos estar nesse processo de avanço. Hoje melhor do que ontem, de ontem melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É um processo, e nós vamos avançando de glória em glória, de fé em fé. Que Tu estejas nos estimulando com o Teu olhar de amor, o Teu olhar convidativo, como o Senhor vai falar um dia, que essa voz ecoe todos os dias da nossa vida. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que avancemos tendo como grande busca ouvir naquele momento final, Senhor, essa voz, e que a santificação seja entendida pelo Teu povo, Senhor. Que nós sejamos aqueles pelos quais as pessoas podem se sentir atraídas para o Teu sangue. Que sejamos luminares, que sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo. Trabalha na nossa vida, Senhor, que através de nós o mundo possa ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Em nome de Jesus Cristo, quebra todas as correntes, grilhões, algemas que tentam prender a nossa vida, Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo esteja nos purificando a cada dia, como diz a Tua palavra, e Ele coloca a Tua palavra nos coloca como uma condição constante. Se andarmos à luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma condição constante, que constantemente esse sangue derramado lá na cruz do Calvário esteja nos aproximando da perfeição e nos naquela busca pela santidade lá do Senhor. Somos convidados por Ti, Senhor, mas por enquanto, Senhor, nós entenderemos e atenderemos o que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vamos Te imitando, e Te imitando estaremos avançando, Senhor, na santidade, na santificação, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Todos nós tenhamos uma semana abençoadíssima. Terça-feira estaremos de volta e com toda certeza Deus estará conosco, nos ajudando. No final da semana nós diremos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.